Dando continuidade à nossa disciplina de manejo integrado de plantas daninhas e também para quem está fazendo o curso de atualização de egressos online, nós vamos agora abordar sobre a questão de propagação e dispersão de dissemínulos de plantas daninhas. Bom, aqui nós vamos separar o material reprodutivo, né, das plantas daninhas em 4 denominações. Tá? O primeiro e o principal deles, que eu sempre chamo muita atenção, é a questão de propágulos. Tá? Propágulos vegetativos. Tá? Os propágulos vegetativos de plantas daninhas fazem com que essas plantas oriundas de propágulos vegetativos sejam mais vigorosas e assim elas são de mais difícil controle. Tá? É importante lembrar que sempre que possível eu devo fazer o controle antes que essas plantas possam promover qualquer tipo de dispersão no ambiente. Os propágulos são preocupantes porque o simples corte da planta ou o simples revolvimento do solo vai fazer com que haja uma multiplicação de material propagativo. As sementes, né, por via sexuada, já a questão de trocas, né, de gametas, nós temos aí a produção de sementes e a grande questão e a grande arma que as plantas daninhas têm é produzir uma quantidade muito grande de sementes. E essas sementes são facilmente disseminadas no ambiente. Tá? E uma outra questão de adaptação, coisas que as plantas cultivadas, no processo de melhoramento, a gente retira, é a dormência da semente. As sementes de plantas daninhas, grande parte delas produzidas por uma planta, elas apresentam dormência, ou seja, elas não têm habilidade de germinar mesmo em condições ambientais favoráveis. Vocês vão observar que isso é uma ferramenta muito importante para o estabelecimento da planta daninha no decorrer do tempo. Nós temos estruturas chamadas diásporas, que é um conjunto de esporo ou um pedaço de tecido que seja viável à propagação da planta, mais uma estrutura de dispersão. Então, um exemplo mais comum disso daí são as plantas disseminadas pelo vento. E nós temos os dissemínulos, que é o que nós vamos abordar de uma maneira geral, que nada mais são que o somatório de propágulos, sementes e diásporas. Tá? Então, os dissemínulos são qualquer parte que, porventura, possam produzir uma planta daninha. A exemplo de propagação vegetativa, nós temos aqui os rizomas, né? É muito comum, por exemplo, capim-gengibre ter isso. Os rizomas, eles são partes da parte do sistema radicular que podem se multiplicar. Então, eu posso ter plantas oriundas aí de rizoma, onde cada corte que eu faço aí pode ser um potencial planta a ser germinada. Tubérculos, né? Nós temos o grande exemplo da tiririca. A tiririca, ela se propaga muito por tubérculo, e um tubérculo da tiririca, né, que a gente pode observar aqui, um tubérculo desse é capaz de produzir em cadeia centenas de plantas, e sempre que eu perturbo o solo, né, sempre que eu corto o solo, eu vou estar fazendo uma estimulação para que esses tubérculos venham a germinar. E nós temos os estolões, né, é muito comum, por exemplo, em grama batatais, e dessa feita, se eu corto também esta planta em vários pedacinhos, eu estou multiplicando planta. Tá? Logo, a grande questão para que eu diminua a propagação de plantas daninhas por via vegetativa é o simples fato de não perturbar o solo, né? De não cortar a planta. E se eu cortar a planta ou parte dela, eu fazer o manejo integrado com a aplicação de herbicida sequencial ou esperar um tempo até a planta rebrotar e fazer a aplicação de herbicida, tá? Fazer o manejo integrado. A exemplo da tiririca, nós temos aqui que um tubérculo é capaz de produzir, né, uma oriunda de um tubérculo é capaz de produzir 126 tubérculos,
e cada tubérculo pode produzir 10 plantas se for cortado. Então, um tubérculo desse pode produzir aí até 1.260 plantas, né? Futuramente. Então, o manejo, né, que a gente faz, aqui, ó, área com muita tiririca, convencional, plantio direto, menos tiririca, ou seja, com perturbação, muita planta, sem perturbação do solo, menos planta. E aqui eu tenho um exemplo também, isso aqui foi um experimento realizado aqui na UFRA, de Belém, onde o plantio de milho em sistema convencional e aqui o sistema de plantio direto, nós observamos que a massa seca de plantas daninhas no plantio convencional era muito maior, ou seja, plantas com mais massa seca, mais vigorosas, eram muito maior, por quê? Oriundas de propagação vegetativa, do que em plantio direto. Tá? Então, nós temos aqui essa diferença aí entre o plantio convencional e o plantio direto. No plantio direto eu tenho plantas com menor vigor, plantas daninhas com menor vigor. O diásporo nada mais é do que uma estrutura combinada entre a parte da semente ou um pedaço de tecido que possa vir a ser uma planta, e eu tenho aqui todo o restante, uma unidade dispersora. Essa unidade dispersora vai fazer com que a densidade desse conjunto aqui se diminua e haja uma facilidade maior de dispersão da semente, além do que a deposição em segurança, sem provocar danos ao embrião, quando chegar ao solo. E aqui nós temos sementes, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma planta de amarantos. Amarantos, ela produz aí até 117 mil sementes por planta. Nós temos aqui, a exemplo, sementes de braquiária e sementes de corda de viola com volvulácea. A diferença aqui, né, reprodução sexuada, e temos aqui também a questão de que a reserva, tanto de semente, né, de braquiária, de sementes de convolvulácea, elas são muito pequenas, então elas têm menos reserva do que um propágulo. Então, o controle de plantas daninhas oriundas de semente é muito mais fácil, muito mais tranquilo de ser feito do que controlar plantas oriundas de propágulo. Tá? A exemplo, também temos que diferentes plantas daninhas produzem um número de sementes por planta muito alto, né? Então tem aqui amarantos, que a gente viu na foto passada, 117 mil sementes. Carrapicho produz bastante semente e se dispersa por longa distância, por ter vários espinhos, né, na sua envolvendo a semente, o que adere ao pelo dos animais. Capim-arroz é a mesma situação. E a beldroega, aqui a Portulá coloraça, que se propaga tanto por semente quanto por propagação vegetativa, produz bastante semente, 52.300 sementes. Logo, o que a gente já percebe até aqui? O que eu devo fazer para que essas plantas não me provoquem tanto dano? Primeira coisa, eu tenho que controlar antes que ela floresça, certo? Antes do florescimento eu não vou ter, na verdade, produção de semente. Eu não vou ter produção e dispersão de semente. Então, a outra coisa é que eu devo evitar a entrada dessas plantas se elas não estão na minha propriedade, o que a gente vai ver lá em manejo preventivo. Né? Então, se eu deixo entrar, se eu permito a entrada de uma semente que seja de uma dessas plantas, se elas tiverem reprodução, autofecundação, por exemplo, elas podem, num futuro muito próximo, produzir um número de plantas muito grande, um número de dissemínulos muito grande, um número de sementes muito grande, e isso pode acabar infestando a minha área. Uma coisa importante a gente saber é o que é necessário para que um propágulo, né, uma semente, ela possa germinar. Né? Quais são as condições para germinação? A primeira coisa que a gente deve lembrar é que semente, ela não produz, ela tem reserva, ela não produz energia, como na fotossíntese. Né? Ela tem energia, geralmente essa energia é carboidrato ou gordura, e essa energia armazenada na semente serve para que ela possa ter energia suficiente para promover a germinação. Tá? Então, o que eu preciso para germinar? Preciso de água, eu preciso de uma atmosfera adequada, ou seja, eu preciso de oxigênio,
Semente não faz fotossíntese, semente respira. Tá? Então ela precisa de oxigênio. Então o solo precisa de oxigênio. Luz, ela pode precisar ou não. Se ela precisar, ela é fotoblástica positiva. Se ela não precisar, é fotoblástica negativa. Logo, sementes que são fotoblásticas positivas, eu posso controlar simplesmente cobrindo o solo e diminuindo a quantidade de luz chegando ao solo. Tá? Preciso de temperatura e preciso que o solo tenha contato com a semente. Né? Então, relembrando isso aí, né? na bioquímica e germinação. Isso aqui é uma semente de uma planta de uma monocotiledônia, possivelmente. Está aqui, barley é aveia. Então, eu tenho aqui uma semente de aveia e plantas gramíneas, né, como a aveia, elas armazenam carboidrato, no caso aqui, amido. Tá? Esse amido está no endosperma, está separado do embrião. O embrião é isso aqui. Para que aconteça a germinação, a primeira fase que acontece aqui é a imbebição dessa semente. É um processo de diferença de potencial osmótico do solo, tá, para o interior da semente. A semente, por ter mais carboidrato, o potencial osmótico dela é menor, é reduzido. Né? Então, didaticamente, ela atrai água. Então, esse processo é um processo físico. Sendo o embrião ou não vivo, vai acontecer essa embebição, né, que a gente chama de fase 1 da germinação. Uma rápida embebição de água, um rápido crescimento e entumecimento da semente, elevando a sua massa seca. Tá? Então, a água entra aqui, a água ela é um elicitador no embrião, ela é um componente que diz para o embrião o seguinte: estamos aptos a germinar. Então, o embrião vai produzir um hormônio chamado giberelina. A giberelina é um sinalizador para que lá no endosperma, ao redor do endosperma, tem uma camada muito fina de células chamada camada de aleurona. É um sinalizador para que a camada de aleurona faça a produção de enzimas para a degradação do amido, a alfa-amilase. Essa fase a gente chama de fase 2 da germinação, uma fase de preparo metabólico. A planta aí não aumenta, a semente, na verdade, não aumenta de peso. Ela se estabiliza por um tempo na fase 2 para fazer a preparação metabólica para a degradação de energia. Nessa fase, então, há a produção de alfa-amilase, que é uma enzima de degradação de amido. Ela vai degradar amido. E amido nada mais é do que a ligação de um monte de moléculas de glicose. Quebrando o amido vai gerar a produção de glicose, que é um açúcar mais simples. E esse açúcar mais simples, né, a glicose, ela é mais doce do que amido. Ou seja, didaticamente ela dá mais sede, não é? Ela diminui o potencial osmótico da semente, fazendo com que haja uma reentrada de água, tá? Essa reentrada de água vai fazer com que haja a terceira fase, a fase trifásica, né, da germinação, a fase 3, que é um novo crescimento em massa seca. É quando vai ocorrer o crescimento do embrião, primeiramente aqui a protrusão da radícula, a gente fala aqui que é o final da fase 2, início da 3, e o crescimento também aqui do epicótilo e do cotilédone, se for o caso de cotiledônio, tá? E o açúcar mais simples vai servir para que haja energia suficiente para as reações metabólicas no embrião. Tudo bem? Então, se uma semente precisa de oxigênio, se uma semente precisa de água, isso é uma informação importante para mim, que eu posso controlar a planta daninha, a germinação dela, tirando o oxigênio dela. Né? Como é que eu tiro o oxigênio do solo? Eu inundo, posso inundar. É o que a gente faz muito em arroz. Arroz inundado, o controle de planta daninha é feito também por lâmina de água. Eu posso inundar a área e fazer o plantio de muda, né, de arroz. Então, essa inundação de água da área vai fazer com que iniba a germinação de plantas daninhas.
Dormência de semente é o seguinte, gente. A dormência da semente ela acontece como um fator intrínseco da semente. Mesmo que a semente esteja num ambiente apto à germinação, ela não germina. Tá? Isso é uma característica que nós tiramos das plantas cultivadas, porque quando eu semeio milho, quando eu semeio soja, quando eu semeio arroz, eu quero que as sementes germinem. E todas juntas, de preferência, para que eu tenha um stand de plantio adequado, né? Não tenha diferença de idade entre as plantas. Plantas daninhas usam a dormência para se perpetuar na espécie. Tá? Então, mesmo que a semente tenha condições ideais, ela não germina. Isso é um fator de sobrevivência muito importante, por quê? Porque algumas sementes germinam, outras não germinam. Essas que não germinam vão germinar depois de muito tempo. Tá? Então, pode ser que aconteça uma seca no meio do período, um ambiente inadequado, aquela semente que germinou morre, né? A planta morre, mas ainda tem a perpetuação da espécie, porque no solo ainda se encontra um dissemínulo que um dia poderá estar apto a germinar. Outra questão da dormência é que muitas sementes elas têm dormência justamente para que elas possam ser disseminadas e para que elas possam chegar a um ambiente adequado ao seu crescimento. A exemplo, temos a erva de passarinho, que tem esse nome, erva de passarinho, porque necessita de fato do passarinho para se dispersar no ambiente. Tá? Então, a semente não germina até que passe pelo trato gastrointestinal de pássaros. E dessa maneira quebra-se a dormência da semente e ela germina, possivelmente, né, pelo acaso da vida, um passarinho pode estar em cima de uma árvore e ali ele defeca e a planta se estabelece. Ok? Então aqui a gente tem um exemplo de mimosa setosa, que é uma planta daninha. Tá? Aqui eu tenho a testemunha sem tratamento de semente. Aqui é uma gerbox, onde a gente faz tratamento, coloca para germinar. E aqui sementes de mimosa tratadas com ácido sulfúrico por 5 minutos. Esse ácido sulfúrico ele consome parte do tegumento dessas sementes, né? Fazendo com que seja possível a entrada de água e oxigênio. Isso é no dia 1, dia 2, dia 6. Logo, vejam bem, de todas essas sementes que estão aqui, apenas algumas germinaram. As outras não germinaram, mas ainda assim estão viáveis. Elas vão germinar quando? Não se sabe. Com o tempo, vai ocorrer degradação dessas sementes, né, do tegumento e possibilitar a entrada de oxigênio. Tá? Então, aqui eu tenho uma diferença, né, 20% de germinação se essa planta daninha germinar normalmente, dispersar a semente normalmente, e com o tratamento de ácido sulfúrico, quando eu ajudo, né, a planta, 70%. Tá? Então, mas por que fazer um experimento desse, né? Eu falei para vocês na última aula, as plantas daninhas podem ser benéficas em alguns aspectos, que é o caso dessa daí, usando a mimosa setosa, por exemplo, para eu fazer uma recuperação de área degradada. Aí eu já não quero que tenha dormência a semente. Aí por isso a gente fez esse experimento aí. Além disso, o banco de dissemínulos, né, o banco de partes da planta que estão aptas a germinar, o banco de dissemínulos no solo, ele é muito grande. Tá? E quanto maior a perturbação, maior vai ser a densidade desses dissemínulos por metro quadrado. Vejam bem aqui. Ó. Numa área cultivada, eu tenho de 20 a 40 mil sementes ou diásporos ou propágulos por metro quadrado. E isso vai caindo, por exemplo, em pradarias e pântanos, em florestas temperadas, em florestas tropicais, até florestas de montanha. A perturbação aqui é menor. Quanto menor a perturbação, menor vai ser a quantidade de dissemínulos. Né? Quanto maior a estabilidade do ecossistema, menor vai ser a ocorrência da densidade de dissemínulos por metro quadrado. Logo, a área cultivada tem uma perturbação muito grande, tem
ocorrência muito grande de intemperismo, tem uma ocorrência muito grande de modificação do ecossistema, e isso faz com que haja essa dinâmica. Tá? Então, se chegar, qual é a informação prática disso? Quanto menos eu perturbar o solo, quanto mais eu me aproximar da natureza, eu vou ter menor banco de disseminulos, menor ocorrência de planta daninha no solo. Tá? A outra coisa é falar para o produtor rural, né, que alguns produtores querem que eu não quero mais planta daninha na minha propriedade, eu não quero mais ver planta daninha. Não dá, tá? Não dá. Sempre tem propágulo que vai germinar ali. Nós temos que manejar as plantas e não controlar, simplesmente cortar, e isso não é, de fato, eficiente em médio e longo prazo. E essa dinâmica no banco de dissemínulos, né? Esse banco de dissemínulos eu tenho entrada e eu tenho saída. Então, a dispersão de dissemínulos, né? A dispersão, que seria a planta cresceu, florou e dispersou semente, né? É uma dispersão de dissemínulo, ela é uma entrada. Eu posso eliminar isso, a entrada? Eu posso. Como é que eu elimino? Limpando máquina, comprando semente de elevada pureza. Eu posso controlar as plantas que estão na minha propriedade antes da floração. Tudo isso eu faço com que haja uma menor entrada, uma menor dispersão de dissemínulos de entrada no banco. Tem a questão de predação, que é uma questão ecofisiológica e também de relações tróficas. Tá? Eu tenho deterioração e senescência, parte dessas sementes podem vir a apodrecer, por exemplo. E o estímulo provocado nesse banco pode provocar germinação, que vai gerar plântulas que podem dispersar dissemínulos e alimentar novamente esse banco. Esse estímulo pode ser, por exemplo, uma roçada, fogo, revolvimento do solo, corte de planta. Tudo isso aumenta a entrada de dissemínulos no banco. E essa germinação, ela é desuniforme, tá? As sementes de plantas daninhas, elas não germinam no mesmo dia, tá? Isso dificulta muito o controle. Tá? Tem produtor que quer controlar a planta daninha uma única vez, e isso é muito complicado de ser feito, tá? Então sempre vai ter planta daninha. Você corta hoje, amanhã pode estar germinando outra, certo? Então você tem que estar ciente dessas explicações. Se porventura você for um consultor, por exemplo, você vai dizer, olha, eu não tenho como controlar 100% das plantas daninhas e nem o seu banco de sementes. Geralmente se chama banco de sementes do pessoal aí no campo. Não dá. A outra questão que faz com que essas plantas tenham extrema rusticidade e ampla adaptabilidade no ambiente é a profundidade de semeio, a profundidade de emergência, desculpa. Então, algumas plantas, principalmente as fotoblásticas negativas, elas podem germinar a profundidades muito grandes no solo. Tá? Se você fizer, por exemplo, isso com uma cultura, não vai dar certo. Aqui, ó, leiteiro, por exemplo, a Forboterófila aqui, 20 centímetros de profundidade do solo, ela consegue germinar e consegue sair aqui. Então, é uma profundidade muito grande, tá? Hipomeia tem uma semente minúscula e consegue germinar aí a 12 centímetros de profundidade. Se você fizer isso com soja e milho, você não vai ter uma germinação boa, não. Tá? Então é 3, 5 centímetros no máximo, uma semente de milho, de soja e feijão. Tá? E aqui a diferença aqui, ó, de braquiária. A braquiária tem uma semente muito pequena, mas ainda assim ela consegue germinar numa profundidade maior. Não é o caso dessa planta aqui, ó. A dispersão desses propágulos, elas podem ser feitas de diversas maneiras. Tá? E nós podemos usar essa informação para evitar a disseminação de plantas daninhas na nossa área. Então, eu tenho disseminação pela água. Né? Pela água, se eu limpar canais de irrigação, por exemplo, eu estou evitando dispersão de propágulos, de dissemínulo de plantas daninhas. Disseminação pelo vento, né? Então eu não posso parar o vento, mas eu posso controlar a planta daninha, que se propaga e se dispersa, né? Pelo vento, fazendo o controle antes que ela tenha floração. Animais têm uma disseminação muito grande, isso já aconteceu aqui, ó, por exemplo.
A Acanthonospermum australis, que é o carrapicho de carneiro, veio para o Brasil porque veio introduzida de animais com carrapicho de carneiro aderido à lã. Né? Então importou esses animais para cá e isso fez a entrada dessa planta. Né? Então eu posso evitar isso fazendo quarentena de animais, por exemplo. A Echinocloa cruz-galho, que é o capim-arroz, foi introduzindo junto com semente importada. Então, se eu evitar a entrada comprando semente de elevada pureza, eu tenho um tipo de manejo preventivo e de controle. E o picão preto, né, que é o Binus pilosa, é transportado a longas distâncias nos pelos dos animais, nas nossas roupas, né? E isso é muito comum da gente observar no campo. Sempre que a gente vai no campo, quando a gente volta do campo, a gente tem lá bastante semente aderido ali à bota, à calça, né, a gente. Uma outra dispersão é uma disseminação interna nos animais, a disseminação zoócora, quando passa pelo trato gastrointestinal de animais e sendo eliminado nas fezes. Tem um caso aí da erva de passarinho, tá errado esse nome aí, Foradendron rubrum é o cipó-chumbo. A mormórgica charante, a camelão de São Caetano, que é uma fruta doce e atrativa aí de espessores de semente. E a grama batatais também é dispersada aí por animais passando dentro do trato gastrointestinal. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de pássaros, né, de alimentação do pássaro, e sai pelas fezes. Isso daqui é semente de asclépias. Então tem aqui um diásporo, né? O carrapicho, e aqui um fruto de jurubeba. O morceguinho aí se alimentando é um agente dispersor de semente de jurubeba. Outras situações onde eu posso introduzir dissemínio máquinas, né? Não é muito comum a gente ter máquinas compartilhadas ou alugadas, e a máquina, quando chega na sua propriedade, ela pode estar contaminada com sementes de planta daninha ou propágulos de planta daninha. O simples fato de você limpar a máquina, isso já é um manejo preventivo de entrada. Tá? Bota, né? Vem bastante planta na bota, tanto na calça quanto na bota aqui aderida. Roda de trator de esteira. Tá? Aqui o caso de várias plantas aquáticas aqui em um barco, e isso pode fazer com que haja introdução da planta daninha na sua área. Bom, nesse vídeo a gente está observando um exemplo de dispersão de semente de um diásporo com auxílio de estruturas membranosas, né, da semente de uma espécie florestal, que diminui aí a densidade da semente para que ela se deposite tranquilamente sobre o solo, e aí ela tem a possibilidade de germinar. Uma outra adaptação realizada são sementes que descem rodopiando, como se fosse uma hélice de helicóptero. Tá? Então, quem tiver curiosidade, tem até um filme inspirado nisso, que é Oxigênio, que está no Netflix. Aqui nós temos um dente de leão, de um programa do New York Times, provando aí que esse efeito no dente de leão é feito por um vórtex que diminui a resistência, né, do ar ali, e faz com que a planta, a semente, né, ela flutue, né, se deposite com muita tranquilidade sobre o solo e possa germinar, e aí a longas distâncias. Bom, gente, o que a gente aprendeu até aqui? As plantas daninhas, elas apresentam diferentes mecanismos de propagação. Pode ser por via vegetativa, pode ser por via seminífera. Tá? A propagação vegetativa é de mais difícil controle, então você deve evitar plantas que tenham propagação vegetativa, reduzindo o número de perturbações. Quanto mais você cortar essas plantas, mais você está multiplicando elas. Quanto maior a perturbação do solo, maior será o banco de dissemínulos. Né? Então, quanto mais se aproxima do que realmente é a natureza, eu vou ter um banco de dissemínulos menor. As plantas têm uma elevada habilidade de dispersão de semente. A dormência aumenta o estabelecimento das plantas daninhas.
E o controle sempre, prioritariamente, deve ser feito antes da floração. Se for feito após a floração, eu já tenho dano provocado, possivelmente porque algumas plantas já floraram aí, dispersaram semente, e você vai estar controlando uma planta que já dispersou bastante semente. Tudo bem? Então, a nossa próxima aula, vamos falar sobre classificação de plantas daninhas. Muito obrigado, até a próxima.